E aí, pessoal, beleza? Então, eu sou o Guerra, BCC019, membro do Ganesh, que é um grupo de segurança da informação aqui da USP de São Carlos, para aqueles que não sabiam. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre HTML, CSS e JavaScript, nessa série de vídeos que a gente está fazendo agora sobre segurança web. Hoje, especificamente, nesse vídeo, a gente vai estar focando um pouco mais numa introdução ao desenvolvimento web, né? Então a gente vai estar falando sobre as linguagens que são utilizadas para construir as páginas web. E a gente vai começar com o HTML. O que é HTML? HTML é uma sigla para Hypertext Markup Language, que significa, né, em português, linguagem de marcação de hipertexto. Tá? Então, como o nome já diz, ela é uma linguagem de marcação utilizada para estruturar uma página HTML. Tá? Então, é como se ela fosse o esqueleto, literalmente, de uma página web. E ela funciona por meio do uso de tags numa estrutura de árvore, como está escrito aqui. O que isso significa? Significa que todos os elementos que você tem dentro do HTML são descritos por essas tags, e essas tags são aninhadas. Podem ser aninhadas, na verdade. Então, uma pode estar dentro da outra. Então, por exemplo, a gente tem a tag head abrindo aqui, né? Eu estou abrindo a tag head. Dentro dela, eu tenho uma tag title, com alguma coisa escrita dentro, tanto faz. E aqui deveria ter um barra title, tá? Na verdade. Que eu estou fechando a tag. Dentro dessa tag head, eu tenho outra tag chamada link, que ela vai lá, enfim, está cortada a imagem. E ela se fecha lá também. E aí eu fecho aqui o head. Aí dentro do HTML, eu ainda tenho um outro elemento chamado body, que tem outros elementos dentro descritos por outras tags. Então, por exemplo, no head, eu tenho duas tags dentro. E o head, que é uma tag, está dentro da tag HTML. Assim como o body, que é uma tag e está dentro da tag HTML. E assim vai, tá? Então a gente tem essa estrutura de árvores feita por meio do uso de tags. Beleza. Ainda falando sobre HTML e sobre as tags, vamos falar um pouco sobre os elementos e os atributos HTML que a gente tem. Como eu falei, todos os elementos HTML, eles são descritos por tags. E elas podem vir nesses dois formatos que estão aqui, tá? Um deles envolve duas partes diferentes, que seria o início e o fim da tag. Então, você abre aqui, escreve o nome da tag, fecha. E para finalizar a tag, você abre, barra, nome da tag, fecha. E tem outras tags que elas só envolvem, sei lá, um componente só. Que no caso você abre e fecha no mesmo componente essa tag. E aqui embaixo eu coloquei algumas tags que são tipo, bastante utilizadas em praticamente qualquer documento HTML que você for ver, você for ler. E como eu já falei anteriormente, a estrutura da tag é basicamente a que está nessa imagem aqui, né? Você pode definir um elemento dessa forma, você abre aqui, escreve o nome da tag e fecha. Dentro você pode ter algum conteúdo, não é algo obrigatório, mas você pode ter um conteúdo dentro. E aqui você vai fechar com um barra, nome da tag. Ou em certos casos, a tag também pode ser escrita de uma só vez, que é isso aqui, né? Você vai abrir, nome da tag, fechar. Tudo num elemento só. Tá? E todas as tags, ou seja, todos os elementos HTML, eles têm atributos. E esses atributos são utilizados para detalhar esses elementos. Ou seja, ele vai definir, como está escrito ali embaixo, né? Vai definir nome, classe, ID, tamanho, referências externas, internas e várias outras características, tá? Cada tag vai ter atributos diferentes. Assim, às vezes eles vão ser iguais, né? Mas normalmente você pode ter atributos diferentes para tags diferentes. E esses atributos vêm nesse estilão aqui, tá? Então você tem o nome do atributo igual e o valor que está associado a esse atributo, né? Então, alguns dos exemplos que a gente tem estão nessa imagem aqui. Por exemplo, na tag A, a gente tem o href. O que é esse href? Significa qual é a referência, ou seja, para onde essa tag A vai estar apontando. Então, assim, você abriu a tag A, escreveu o atributo dela, href, que é igual a esse site aí que eu coloquei, useless web. Aí dentro da tag você tem clique para acessar um site top. E você fecha a tag. Então, quando um usuário que estiver visualizando esse meu documento HTML, quando ele clicar nessa parte de texto dentro do documento, ele vai ser redirecionado para essa página aqui. Porque eu defini o atributo href da tag A para isso aqui. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a tag image. Quando eu coloco essa tag, eu preciso passar qual é a fonte, tipo, da onde eu quero que o servidor pegue a minha imagem, carregue a minha imagem. Aí, nesse caso aqui, eu estou carregando uma imagem de nome testmg.jpg. O que o servidor faria? Ele
buscaria no servidor interno, nos arquivos internos dele, por uma imagem chamada teste.img, dentro da pasta onde está rodando o meu servidor, e carregaria na página web. Você também tem a tag out, que ela representa um nome alternativo para a imagem, para caso ela não tenha sido encontrada, não tenha sido... não exista, ou basicamente não tenha sido carregada no seu documento, você vai exibir esse textozinho aí do lado de uma imagem padrão, né? Que é aquele quadradinho com uma... não sei o que é aquilo, uma folha estranha. E também você tem aqui uma tag de parágrafo, que eu não falei antes, mas o P é uma tag de parágrafo, com o atributo style. Além da tag style, eu posso ter um atributo style dentro de outras tags, que é utilizado para a mesma coisa, para criar estilização dentro de um elemento, tá? Então, por exemplo, esse meu parágrafo, ele tem a cor de fonte vermelha e a cor de fundo FFFFFF. Beleza, então eu acho que é legal agora a gente falar um pouquinho sobre CSS, que apesar de também não estar muito ligado à área de segurança, especificamente, é interessante saber, é importante saber, e ainda existem algumas vulnerabilidades que estão relacionadas com isso. Então beleza, vamos lá. CSS, para começar, significa Cascading Style Sheets, e como o nome já diz, o CSS representa basicamente folhas de estilização. E essas folhas são utilizadas para descrever o estilo de uma página HTML. Meio redundante essa explicação, mas basicamente o CSS é utilizado para você configurar a exibição da sua página HTML. Então, elementos como cor de fundo, cor de fonte, alinhamento do texto, tipo de borda, posicionamento de algum elemento, opacidade, todas essas coisas são características que vão estar descritas em folhas de estilização, tá? Em documentos CSS. E existem na verdade, três formas de você descrever o CSS no seu documento HTML. Uma delas é por meio da tag style, que vai ficar dentro do seu head, dentro da tag head do documento HTML, você vai ter uma tag style. Esse tipo de CSS se chama de CSS interno, porque dentro do seu documento HTML você vai ter toda a descrição do estilo da página. Tudo contido no mesmo documento. Uma outra opção para você ter esse CSS interno é, como eu mostrei no slide anterior, você definir essa estilização nas próprias tags, ou seja, nos próprios elementos. Como você pode ver aqui nessa imagem, no H2 e no H2 eu tenho uma tag style que vai definir aqui características do CSS, né? Características de estilização desse elemento. Tá? Então, como eu mostrei aqui no anterior também, na tag P a gente tem ali style, color red, background color, FFFFFF. Essas duas formas de você escrever CSS são consideradas CSS interno. E você também tem uma outra, que é o CSS externo, que é feito por meio da tag link, que é uma tag que também vai estar dentro do head do seu documento HTML, e ela é utilizada basicamente para você referenciar a sua folha de estilos, que vai estar num arquivo separado com a terminação .css. Nesse arquivo .css você vai ter só a estilização dessa sua página, e quando o documento HTML for carregado, o navegador vai ver essa tag link e vai tentar buscar o arquivo CSS também, para vincular a essa página. Então, como você pode ver aqui nessa imagem, a gente tem dentro do head o exemplo de CSS externo, uma tag link, falando aqui que é uma folha de estilização, style sheet, do tipo texto/css, e da onde eu estou querendo carregar esse meu documento, que é do arquivo de nome arquivo externo.css. Tá, isso aqui é só um exemplo para mostrar que o documento CSS é externo. E essa tag ela termina nela própria, tá? Então eu abri ela aqui e já fechei. Não precisei colocar um outro elemento com escrito link novamente. Aí aqui um exemplo de CSS interno. Então a gente tem a tag style. Dentro dela a gente tem, por exemplo, eu estou definindo que as tags do tipo body vão ter como característica um fundo da cor light blue. O mesmo vale aqui no H1. H1 são tags do tipo heading, tags de cabeçalho que você usa muitas vezes para descrever títulos, né? É um texto com mais destaque, com negrito e maior. Então eu estou definindo aqui que a cor de fonte dela é branca e o alinhamento é central. Tá, e também tem esse parágrafo aqui, mas eu vou estar falando um pouquinho melhor sobre a sintaxe do CSS logo no próximo slide.
então eu acho que é melhor deixar para lá. Aqui é só um exemplo mais ilustrativo. E agora, então, passando para o body, a gente tem uma tag H1, por exemplo, com o texto Olá Mundo. E a estilização desse H1 já está feita aqui em cima. Qualquer H1 que eu criar dentro do meu corpo, do corpo do documento HTML, vai ter essa estilização aqui, né? Então vai ter a fonte branca e o alinhamento central de texto. Aí já nessa tag H2, por exemplo, eu estou colocando um atributo style que define o estilo desse H2. Nesse caso aqui, eu estou só estilizando esse H2, ou seja, se eu criar um outro H2 embaixo, sem nenhuma descrição aqui de style, nem nada, ele não vai ter essas características desse meu H2. Beleza, então ainda no mesmo assunto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sintaxe de CSS, porque talvez vocês tenham ficado um pouco perdidos quando eu mostrei aquela imagem, até porque vocês não sabem como você define a estilização dos elementos, né? Então, basicamente, quando você vai estilizar qualquer elemento que seja com o CSS, você vai usar essa estrutura aqui, tá? Você vai passar primeiro um seletor, e esse seletor ele pode ser uma tag, um ID ou uma classe de um elemento, obviamente. Então, se você olhar nessa imagem aqui que eu coloquei de exemplo, nesses dois casos, a gente está passando como seletor a tag do elemento que eu quero estilizar. Nesse caso, eu quero estilizar o body, nesse caso, eu quero estilizar o H1. E nesse terceiro exemplo, que eu vou ter que falar em mais detalhes, eu estou passando como meu seletor uma tag, que é a tag de parágrafo, e também um ID, que é esse ID de nome ID único. Então, o que isso aqui significa? Quando eu vou passar um seletor, eu não preciso necessariamente passar uma coisa só, ou seja, uma tag, ou uma classe, ou um ID. Eu posso fazer um encadeamento de seletores. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu vou estar estilizando todo P que tenha esse ID aqui. Então, se eu criasse uma outra tag P embaixo dessa aqui, só que sem falar que o ID dela era esse, eu não ia estar estilizando ela. Ou seja, ela não se tornaria um parágrafo com essa fonte e com esse tamanho de fonte. Ok? O mesmo vale para a classe. A diferença entre a classe e o ID dentro do elemento do CSS é que quando você vai referenciar um ID, você vai passar uma hashtag e o nome do ID. E quando você vai passar uma classe, você vai colocar um ponto e o nome da classe. Então, se eu tivesse aqui no meu elemento de parágrafo um class igual class única, por exemplo, eu poderia criar aqui uma estilização com p.class única e passar os elementos que eu quero para estilizar esse parágrafo, que eu ia afetar só os parágrafos que tivessem essa classe. Beleza. E aí depois de eu passar o seletor, eu abro chaves e fecho chaves. E entre essas chaves, eu vou colocar as propriedades que eu quero alterar do meu elemento. Tá? Então, como está escrito aqui embaixo, o seletor é o elemento estilizado e a propriedade é a característica que vai ser modificada. Então, eu posso mudar a propriedade background color para light blue. O mesmo vale para a propriedade color, que na verdade seria font color. Eu estou mudando a cor da fonte. Tá, então eu acho que é isso de introdução a CSS. A gente não precisa saber muita coisa além disso. É mais para vocês conseguirem ler e reconhecer uma página de CSS. E às vezes, quem sabe, explorar alguma coisa, por que não, né? Então agora a gente vai estar passando para, acho que é a parte mais importante da aula, que é JavaScript. Então agora vamos falar um pouquinho sobre JavaScript. JavaScript, ou como está ali embaixo, ECMAScript, é uma linguagem de programação, nesse caso, voltada para o processamento no navegador. E diferente das outras que a gente falou até agora, do HTML e do CSS, o JavaScript, como está escrito aqui, é uma linguagem de programação. O HTML é uma linguagem de marcação e o CSS é considerado uma folha de estilização. Só o JavaScript é uma linguagem de programação. E ela é utilizada no front-end das páginas web para, por exemplo, verificação de campos, envio de formulários, gerenciamento de cookies e muitas vezes alteração dos próprios elementos HTML em tempo real. E como eu falei agora há pouco, né, ela é utilizada para processamento no navegador, mas recentemente ela vem sendo muito utilizada também para processamento no servidor, né? Então ela está sendo utilizada no back-end de muitas aplicações. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês pesquisarem, por exemplo, Node.js, vocês vão entender um pouquinho sobre o que eu estou falando, né? O JavaScript sendo usado na parte de back-end de aplicações web. E aí eu coloquei aqui embaixo um trechinho de exemplo
de um JavaScript dentro de uma página HTML. Um exemplo bem bobo, mas que funciona. Então, a gente tem dentro dessa tag body tudo que vai ser renderizado no documento HTML, né? Tudo que vai ser exibido no navegador para o usuário. Então, a gente tem um parágrafo com id teste. E dentro do parágrafo, a gente tem esse textinho aqui. JavaScript pode mudar conteúdo HTML. E embaixo, a gente tem um botão. E quando eu clico, eu vou fazer alguma coisa, que nesse caso aqui, é uma função JavaScript. O atributo onClick, ele já espera que você passe um trecho de código JavaScript, tá? Então, isso aqui é o que vai ser feito quando você clicar o botão. E aí aqui a gente já tem a sintaxe utilizada no JavaScript, tá? Então, eu estou falando que eu estou pegando documento.getElementById teste, ou seja, o que é isso? Eu estou pedindo para o meu navegador pegar o elemento que tem o id teste. Quaisquer elementos que tenham o id teste. Nesse meu caso aqui, eu só tenho um parágrafo com id teste, tá? E eu estou falando que o innerHTML desse elemento que eu busquei vai ser igual a view modificado. Ou seja, innerHTML significa o HTML que está no interior das tags. Então, o que está dentro da tag parágrafo? É esse texto aqui. E aí eu estou falando que o texto desse elemento de id teste vai virar isso aqui, esse texto. Então, não vai ser mais JavaScript, pode mudar o conteúdo HTML. Vai ser view modificado. Então, quando eu clicar nesse botão, eu vou fazer essa modificação aqui. Ok, e esse JavaScript ele pode ser carregado num documento HTML de três formas diferentes também, assim como o CSS. Uma delas é essa que vocês estão vendo aqui. Dentro dos próprios elementos, eu posso definir trechos de código em JavaScript, em certos casos. E tem duas outras formas também de você carregar esse JavaScript para o seu documento HTML. Uma delas, que, assim como no CSS, é chamada de, nesse caso JavaScript, interno. Então, um script interno. E ele vai ficar dentro da sua tag head também, entre tags do tipo script. Dentro dessas tags script, eu vou escrever código em JavaScript mesmo. Então, aqui a gente já tem um exemplinho também bem bobo. Eu estou definindo uma função chamada myFunction. E o que ela faz? Ela pega o elemento com id para 1 e fala que o HTML que está dentro desse para 1 é igual a isso aqui. E aí, no meu body, eu tenho um parágrafo com esse id e eu tenho um botão que, quando clicado, lembra que eu falei que aqui eu passo JavaScript no botão? Então, eu estou passando a função que eu defini lá em cima. Então, quando eu quero clicar nesse botão aqui, eu vou executar o myFunction e vou fazer isso aqui. E vou mudar o innerHTML do parágrafo, que é isso aqui. E a gente também tem o script externo, que assim como no CSS, para importar uma folha de estilos, né, você vai estar falando para o servidor, ó servidor, esse meu código JavaScript não está nesse documento HTML, mas eu preciso dele, eu quero ele, para utilizar nessa minha página. Então, eu preciso que você vá buscar ele. Então, dentro da tag script, no head, eu posso simplesmente definir um atributo source que vai falar aonde está esse meu arquivo JavaScript. Então, eu abro a tag script e fecho ela, tá vendo? Sem escrever nada dentro. Eu ainda posso escrever coisa dentro, se eu quiser, mas aí é melhor você ter uma tag separada que não tem esse source. E no source, eu posso ter tanto caminhos relativos que estão dentro do próprio servidor, quanto uma source que está em outro servidor, em outro serviço completamente diferente do servidor que está rodando essa página, né? Então, eu posso ter tanto aqui, como de exemplo, um caminho dentro do servidor até o documento JavaScript, de nome myscript.js, até uma URL que, sei lá, pode ser qualquer site aleatório. Então, a gente tem aqui, por exemplo, https, sitecomscript.com, /myscript.js. O navegador vai tentar pegar esses documentos de JavaScript e trazer para a nossa página para ser utilizada no processo de interação e renderização dos elementos da página web, né? E aí, ainda no assunto de JavaScript, vamos falar um pouquinho sobre variáveis e constantes. Acho que nada disso eu preciso falar em muitos detalhes, porque vocês já devem ter tido algum contato com outras linguagens de programação, pelo menos a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo. Então, eu vou tentar não me estender muito nesses assuntos agora que eu vou falar, né? Então, a gente tem dentro do JavaScript variáveis e constantes. E para definir essas variáveis dentro do código, eu preciso declarar elas com var ou let. Então, diferente de linguagens como C, C#, Java,
as minhas variáveis, elas podem assumir qualquer forma, vamos dizer assim. Então, eu posso criar uma variável do tipo var, que é uma string. Eu posso criar uma variável do tipo var ou do tipo let, que é um inteiro. Eu posso criar uma que é um objeto. Posso criar uma que é uma função até. Tá? E como eu acho que vocês já sabem, as variáveis são dados modificáveis. Né? Então, eu posso atualizar e, no caso do JavaScript, só com o var eu posso redeclarar a minha variável. E qual a diferença, então, entre var e let na declaração de uma variável? Né? Quando você declara uma variável com var, isso significa que ela tem escopo global, ou seja, você pode acessar ela de qualquer parte do seu código JavaScript. Ela não está limitada, por exemplo, a uma função ou a um bloco de código qualquer, que você abre e fecha chaves e isso define um bloco de código. Então, essa variável do tipo var, ela pode ser acessada, ser modificada, enfim, em qualquer ponto do seu código. Já as variáveis definidas com let, elas têm escopo local, ou seja, escopo de bloco. Então, elas só vão poder ser modificadas e utilizadas dentro do bloco de código que você definiu elas. Então, se eu criei uma função e dentro dessa função eu estou criando uma variável com let, eu só vou poder usar essa variável dentro da minha função. Quando a função for executada e acabar, a variável morreu. Okay? A gente também tem constantes. E as constantes são os dados não modificáveis. Mas há uma exceção nesse caso, para as constantes, que eu já vou falar. Eu falei que eles não são modificáveis, mas tem um caso que você pode modificar uma constante. E elas são declaradas com essa palavrinha aqui, const. E assim como a variável do tipo let, ela é de escopo local, escopo de bloco. Então, quando eu crio uma constante com const, ela só é acessível dentro do bloco onde ela foi definida. Então, novamente, dando o exemplo da função, se eu criei uma função e dentro da função eu crio uma constante, quando a função acabar de ser executada, a constante morre. Eu não posso chamar ela em algum outro ponto do meu código que não seja dentro dessa função. E aí aqui eu tenho os exemplinhos de declarações de variáveis e constantes. No caso das variáveis, a gente tem, por exemplo, a variável mensagem introdutória, ela é igual a 0.5. Então aqui eu estou falando que a minha variável é um número real. Como eu falei, não vai ter diferença entre declarar uma variável do tipo real, do tipo inteiro, do tipo string, do tipo objeto, do tipo função. Todas vão ser declaradas da mesma forma, com var. Então, essa mesma variável mensagem introdutória pode ser igual ao olá mundo. Nesse caso aqui, eu estou redeclarando a minha variável. Como eu falei, variáveis do tipo var podem ser redeclaradas. Aí é que eu estou dando um console log, caso vocês queiram testar aí. Criar um documento .html e dentro de uma tag script escrever isso aí para ver o que acontece, podem fazer. Aí aqui embaixo eu tenho uma estrutura de if em JavaScript, e eu estou falando enquanto um contador, que aqui eu falei que ele é igual a 0, né, for menor ou igual a 0, eu vou estar atualizando a minha variável mensagem introdutória com esse texto aqui. Aqui está errado, não deveria ter esse var aqui na frente, tá? Porque a ideia era mostrar que você também pode atualizar o valor de uma variável do tipo var. Então você pode redeclarar ela, igual eu falei aqui. A gente tem um real e uma string, a mesma variável, e eu também posso atualizar ela. Então agora dando um exemplo similar, só que com let em vez do var, né? Let mensagem introdutória igual ao mundo, let contador igual a 4. Então eu estou falando aqui declarando uma string e estou declarando um inteiro. Aí eu testo se o contador, que é 4, for maior que 3, eu falo que let mensagem introdutória 2 é igual a oi mundo. Beleza, criei uma outra variável do tipo let, né? Aí eu estou dando aqui um console log nas duas mensagens. A que foi criada aqui fora e a que foi criada aqui dentro. Por que eu consigo acessar essa mensagem introdutória dentro desse bloco aqui? Por quê? Porque essa mensagem introdutória está num bloco mais externo. Então, todos os blocos mais internos vão ter acesso à mensagem introdutória. Mas se vocês já olharem aqui embaixo, quando eu dou um console log fora desse bloco do if, chamando mensagem introdutória 2, que foi definida dentro do if, a gente vai receber um erro. Por quê? Ele vai falar que mensagem introdutória 2 não está definida. Já que, como eu falei, as variáveis do tipo let são variáveis de escopo local, escopo de bloco. Ou seja, quando eu sair do bloco do if ali, a minha variável mensagem introdutória 2 deixou de existir. Então ela não está definida. Vai dar um erro, tá? E agora um exemplinho com constantes. Criando uma constante chamada saudação, com o nome olá. Se eu tentar atualizar esse valor de saudação, então falar saudação igual a oi, eu vou ter um erro, porque eu estou tentando reatribuir um valor a uma constante. O JavaScript não vai permitir, obviamente.
Mas lembra que eu falei que existe uma exceção para esse tipo de atualização de valor? Então, a exceção está em objetos. Então, como está escrito aqui, ó, se a constante for um objeto, é possível fazer certas alterações. Então, aqui eu defini uma constante chamada saudação2, e ela tem o valor message igual a olá, e o contador, que tem um U aqui no meio, igual a 3. Se eu fizer saudação2.message igual a oi, eu estou atualizando um valor dentro do objeto, certo? Isso aqui é permitido. Tá? Então, quando eu estiver tentando atualizar campos dentro de um objeto, em uma constante, o JavaScript não vai reclamar, não tem problema. Mas, se eu quiser transformar completamente esse meu objeto, então eu estou aqui redeclarando o objeto com outros campos, teste e nome, isso não vai ser permitido. Então eu posso atualizar os campos de um objeto, mas eu não posso redefinir o objeto. Isso não vai ser permitido nem em uma constante. Aí agora falar um pouquinho sobre os operadores e comparadores do JavaScript. Os operadores aritméticos são iguais aos que você vê em praticamente todas as linguagens. Talvez o que mude um pouquinho a potenciação, não sei. Então a gente tem adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, módulo, incremento, decremento. Acho que não preciso falar nada disso, até porque está bem representado nesse bloquinho aqui. E ele é feito como em qualquer outra linguagem. Tem, por exemplo, uma variável x e ela é igual a 1 mais 2. Ou uma variável x é igual a 1, x mais mais. Então, depois que eu fizer o x mais mais, x vai ser igual a 2. E a gente tem os comparadores também. A gente tem uma coisa importante do JavaScript que eu vou falar aqui também, é que, como vocês podem ver, ó, eu tenho esses comparadores de igual e diferente, eu tenho duas variações para ele. Eu já vou falar sobre isso brevemente. Então, a gente tem o igual a em valor e o igual a em valor e tipo. O mesmo vale para o diferente. A gente tem o diferente em valor e o diferente em valor e tipo. Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual. Além desses comparadores, a gente tem os chamados comparadores lógicos, que são o AND, o OR e o NOT. Né? Então, isso aqui serve para comparar se duas coisas são verdadeiro e verdadeiro, ou verdadeiro e falso, ou testar se algo é verdadeiro ou verdadeiro, né? E fazer o inverso de alguma coisa, né? Que é o not. Então, se eu tenho algo que é verdadeiro, se eu coloco esse ponto de exclamação antes, eu estou falando que ele é not verdadeiro. Então, ele é falso. E além desse comparador, a gente tem o último, que é o comparador ternário. Isso aqui é uma forma alternativa de você escrever um if, uma estrutura do tipo if. Ela é declarada dessa forma aqui, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou falando if x menor do que 10. Essa aqui é a minha comparação, então, x menor que 10, se for verdade, eu estou falando que a variável less than 10 vai ser igual a true. Se isso aqui for falso, eu vou retornar falso. Então, isso aqui é como se fosse um if, só que escrito de uma maneira mais compacta. Eu estou falando, se x for menor que 10, retorna true. Se ele não for menor que 10, ou seja, se ele for maior ou igual a 10, retorna falso. E aí eu estou atribuindo o resultado dessa operação aqui nessa variável. E aí agora falar rapidinho então sobre essa diferença do igual igual e do igual igual igual. O mesmo vale para o diferente. Quando eu uso o igual igual somente em JavaScript, isso vale para PHP também, eu estou fazendo uma comparação chamada loose comparison. E essa comparação, ela só compara o valor das variáveis. Então, por exemplo, se eu fizer 1 igual a 1, o meu JavaScript vai falar que isso é verdade. Porque eu estou falando que o valor 1 inteiro é igual ao valor 1 real. Mas se eu usar o igual, para a mesma comparação, eu vou estar, nesse caso aqui, fazendo uma comparação em valor e em tipo. Então, se eu fizer 1 igual 1.0, o JavaScript vai me falar que isso é falso. Porque apesar de o valor desses dois componentes da comparação ser o mesmo, ele não é o mesmo em tipo. Porque aqui a gente tem um float, um valor real, e aqui a gente tem um inteiro. Então o JavaScript vai falar que isso aqui é falso. E isso aqui, às vezes, dá muita abertura para vulnerabilidades envolvendo loose comparison, né? Então, se vocês derem uma pesquisada nisso, em tabelas de loose comparison, ou em vulnerabilidades relacionadas a loose comparison, vocês vão ver que tem muita coisa, assim, boba que acaba acontecendo e que é uma falha grave de segurança relacionada com isso aqui. E aí, por último, vamos falar só sobre os tipos de dados em JavaScript. A gente tem tipos de dados que são primitivos e complexos. Os tipos primitivos são string, boolean, number e undefined.
String representa uma cadeia de caracteres, então um texto, né? Basicamente. O boolean representa o 0 ou 1, né? Então true ou false, se algo é verdadeiro ou falso. O number representa um número, e esse número pode ser inteiro, pode ser real. Então quando eu digo real, ele pode ser um float, pode ser um double. Todos eles estão no mesmo tipo, que é number. E o undefined. O undefined é um elemento que não foi, literalmente, ele não foi definido. Então ele tem esse tipo aqui. E a gente também tem os tipos complexos, que são o object e o function. O object define um objeto qualquer. Como eu dei o exemplo aqui atrás, né? Um objeto pode ter vários campos, né? Então a gente tem aqui saudação 2, é um objeto que tem o atributo mensagem e o atributo contador. O objeto pode ser, por exemplo, sei lá, um JSON, pode ser um XML, que são coisas que eu não vou estar falando agora, mas se vocês quiserem dar uma pesquisada, é sempre bom. E a gente também tem o tipo function. Então, uma variável ou uma constante, ela pode ser também uma function, que é uma função. Então, é um bloco de código com certas instruções a serem executadas, né? Tá escrito aqui embaixo, né? Então, funções são blocos de código que executam uma tarefa. E essas funções, elas executam tarefas quando acontecem 3 coisas específicas. Ou um evento ocorre, e esse evento faz com que a função seja disparada, ou seja, o bloco de código que está definido dentro dela seja executado, ou essa função ela é invocada por outro trecho de código de JavaScript. Então a gente tem uma outra parte do JavaScript que vai falar, se, sei lá, por exemplo, vamos pegar aqui algum trecho. Se o contador for maior que 3, aí executa a minha função exibir o valor da variável. Aí ele vai lá e vai executar o bloco de código que está definido dentro da função exibir o valor da variável. E o último jeito que uma função pode ser executada é quando ela se invoca por conta própria. Então, eu defino a minha função e já falo para ela ser executada. E aí aqui a gente tem a estruturazinha de uma função. É uma estrutura bem básica, é fácil de entender. Como é que você estrutura a função? Então, você tem aqui a palavra function, que define que isso aqui vai ser uma função. Logo depois, você tem o nome da sua função. Entre parênteses, você vai ter os parâmetros que a sua função vai receber. E aqui nos parâmetros, diferente de algumas linguagens, você não precisa passar o tipo da variável, do tipo do parâmetro que você espera receber. Então esses parâmetros aqui, eles sempre vão poder ser qualquer coisa. Eu posso passar aqui um objeto, posso passar aqui uma função, posso passar aqui um inteiro, ou eu posso passar aqui um inteiro, aqui uma string, aqui uma função, não importa. O que vai importar é como você vai tratar esses parâmetros dentro da sua função. E como você espera que isso seja utilizado no seu documento, né? Aí dentro entre chaves, depois de escrever isso aqui, a gente vai ter o código que vai ser executado quando essa função for chamada. Então nesse caso aqui, a minha função com esse nome, quando ela for chamada, ela vai executar um console.log com a função foi executada. E depois ela vai retornar um objeto, que está entre chaves aqui, que ele tem o campo mensagem com o valor OK. E diferente também de outras linguagens, as funções de JavaScript podem retornar coisas, pode retornar qualquer coisa ou não retornar nada, e você não precisa especificar isso quando você define a sua função. Então, se eu não quisesse retornar nada aqui, eu também não precisava retornar. Se eu quisesse retornar um inteiro, eu poderia retornar. Enfim, isso vai da escolha do programador. Então, uma outra alternativa que a gente tem para escrever as funções em JavaScript é a chamada arrow function. Então, vamos nos basear nesse exemplo aqui embaixo. Eu estou definindo aqui uma variável multiplicação como sendo uma função, tá? Como eu falei, as variáveis podem assumir como valor tanto objetos quanto inteiros, strings e até funções, né? Então, nesse caso aqui, eu estou falando que a minha variável multiplicação é uma função que recebe os parâmetros x, y e ela dá um return no x vezes y. Então, ela é uma variável que vai fazer uma multiplicação. Tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, no Sublime e eu chamasse depois isso aqui com multiplicação assim, passando 1 e 2, isso e armazenasse num x, por exemplo, eu ia receber, e depois eu desse um console log, x, isso aqui ia mostrar na tela para mim o valor 2. Ou melhor, né? Vamos trocar aqui por 2. 2 vezes 2. Isso aqui ia mostrar para mim 4. Porque eu falei que essa variável multiplicação ela era uma função. Então, quando eu chamar ela aqui assim, eu vou estar executando essa minha função aqui. Mas eu posso escrever isso de outra forma.
que é essa forma esquisita aqui, que eu acho que a maioria de vocês não deve estar acostumada. A iron function ela é definida como: eu abro parênteses, escrevo os parâmetros que vão ser utilizados na minha função, fecho parênteses, escrevo uma setinha e defino o bloco da minha função. Ou seja, o que vai ser executado quando essa minha função for chamada. Nesse meu caso, fazendo a função de multiplicação de uma outra forma, eu posso simplesmente falar que a minha função recebe dois parâmetros, x e y, e ela executa o quê? X vezes y e retorna esse valor. E eu posso atribuir isso numa variável também, ou numa constante nesse caso. Então, a minha constante multiplicação 2, ela é uma função que faz x vezes y, recebendo dois parâmetros. E eu acho que eu tinha para falar de HTML, CSS e JavaScript era isso. Então, se vocês quiserem saber mais sobre, nesse caso, desenvolvimento web, né? A gente criou um material de apoio para acompanhar essa série de vídeos, que vai estar disponível no GitHub do Ganesh. Vocês têm o link aqui embaixo, se saiu a barrinha de slide, por favor. Muito obrigado. Tá ali, github.com/ganeshcmc. A gente vai ter lá um material escrito para vocês, caso vocês queiram revisar o que foi falado nessas videoaulas. E além disso, a gente também deixa lá uns links para caso vocês queiram pesquisar mais coisa. E é sempre recomendável, sabe? Se vocês querem aprender, só entra no Google e escreve tipo JavaScript tutorial ou qualquer coisa do tipo e para aprender um pouco mais ou tentar desenvolver o projeto por conta própria, enfim. É sempre importante tentar aprender as coisas por conta própria, né? Isso aqui é só uma introduçãozinha e eu espero que tenha ajudado vocês a entender alguma coisa. Então, por hoje é isso. Valeu!